Gravando. 1, 2, 3. Gravando. Vergonha dele. Não é 3, é free. The Wonderkind, ou O Garoto Prodígio, é o melhor episódio de The Twilight Zone. Próxima parada. Sempre quis dizer isso. Então, gente, olá, eu sou a Tanísia. Se você como eu, é um fanático de séries, suspense, ficção científica, já deixa aí seu like para eu saber que você tá gostando do meu conteúdo. Por favor, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder mais nada, combinado? Então vamos lá. Antes de falar de The Wonderkind, ou O Garoto Prodígio, que é o 5º episódio da primeira temporada de The Twilight Zone, aqui no Brasil Além da Imaginação. Para começar a conversa, antes de falar do episódio O Garoto Prodígio ou The Wonderkind, meu inglês está ótimo, para não dizer o contrário, né? Mas vocês entenderam. Vamos falar primeiro da série. The Twilight Zone é uma série antológica americana, né? Antológica quer dizer, para você que não sabe, antológica quer dizer que é uma série que os episódios eles não precisam estar conectados, cada um tem uma história independente, né? Não precisa ter um enredo ou um contexto que ligue todos eles. Apesar de que existem teorias de que sim, os episódios eles fazem parte de um universo maior em algumas séries aí, né? Essa série ela inspirou muitas outras. É a versão mais recente, na verdade, é o 4º remake da série The Twilight Zone. E ela inspirou séries como Black Mirror, Night Visions, filmes. Então, se você não sabia, agora você tá sabendo que antes da fabulosa, fantástica, que eu amo Black Mirror, já existia Além da Imaginação. Passava até nas noites de domingo do SBT, tarde da noite. O pessoal que é da minha época deve conhecer. O que faz de The Twilight Zone uma série tão importante, tão fabulosa e que faz com que ela tenha tantas versões, sendo que a primeira, que foi criada por Rod Serling, data de 1959. O que é que conquista os telespectadores desse tipo de série? Primeiro é o formato. Imagina aí uma combinação perfeita entre suspense, horror, ficção científica e uma pitadinha de humor. Somado a tudo isso, enredos mirabolantes com finais surpreendentes. Sabe aquele tipo de episódio que você assiste e fica com aquela risadinha preocupada no final? Pois é isso que The Twilight Zone traz. A versão mais recente é dirigida por Jordan Peele. Você conhece ele é o diretor de filmes como Corra, vencedor do Oscar, melhor roteiro, e de Nós. Então aí dá pra perceber que o negócio é bom, né? E uma curiosidade sobre o Jordan é que ele sempre gostou desse tipo de série. Na verdade, ele foi apresentado, a mãe dele, que era fã de The Twilight Zone, e apresentou para ele ainda na adolescência. Então, com certeza, participar da produção de uma série como essa, dirigir uma série como essa, deve ter sido um presente maravilhoso para ele. Outra curiosidade é que ele vem do humor, então assim, ele está acostumado a fazer críticas sociais, a fazer críticas ao racismo, através do chamado humor negro. Sabe aquele humor irônico, sarcástico? É disso aí que eu tô falando. Mas vamos ao episódio, né? Já conversei demais sobre a série, você já conhece. Então, The Wonderkind começa, é o 5º episódio da primeira temporada, eu já falei isso. No início do episódio, nós somos apresentados ao protagonista, que é um marqueteiro. Ele trabalha com campanhas presidenciais e ele tá lá deitado numa mesa de cirurgia. A gente sabe que aconteceu alguma coisa e que ele tá esperando lá um médico para ser atendido. E alerta de spoiler agora, a gente vê um vulto passando por trás dele e dá pra ver que é uma criança, assim, dá pra ver de longe que é uma criança. Aí o que acontece?
Ele começa a ter flashbacks sobre a sua trajetória e a gente começa a entender por que que ele tá ali e é tudo entregue pra gente assim. Esse episódio, na verdade, ele é muito criticado justamente por trazer diálogos simples, o roteiro também é muito mastigado, entrega tudo assim de mão beijada pra gente, mas é interessante e você vai entender por quê. Nos flashbacks do protagonista, que eu não lembro o nome dele agora, eu não lembro nem se é falado no episódio, mas a gente vê que ele era um garoto prodígio, que ele era muito famoso, muito bem sucedido na sua carreira, e que ele começou a entrar em decadência depois que um candidato que ele representava, né, que ele fazia toda a campanha lá de marketing, perde a eleição. As eleições presidenciais para os Estados Unidos. E aí ele entra numa depressão profunda, começa a beber muito, porque ele começa a ser muito criticado na televisão e tudo mais, até que ele começa a ver os vídeos do Oliver. O Oliver, gente, é feito pelo... Ai, como é o nome do garoto? O Jacob Tremblay. Sabe aquele menino do quarto de Jack? Aquele menino super talentoso que brilhou naquele filme emocionante. Pronto, é ele. Ele também é o dublador de Luca, que é a animação nova da Disney. E assim, gente, um parênteses para falar do talento daquele menino. Pelo amor de Deus, o menino é maravilhoso. E assim, eu espero do fundo do meu coração que a família do Jacob consiga conduzir ele da melhor forma possível para que ele consiga desenvolver o talento dele também da melhor forma possível, porque ele vai longe, tem futuro. E aí, o protagonista, lembrei o nome dele, Raf ou Raf, ele começa a ver que aquele menino, os vídeos dele tem muitas visualizações, as pessoas gostam muito dele e ele faz piadas com o fato dele querer se candidatar à presidência. É um menino, né, uma criança de 11 anos, fazendo promessas e vocês podem imaginar, calculem aí as promessas que uma criança vai fazer para se candidatar à presidência. Mas o nosso protagonista, ele não mede esforços e ele vê naquele menino ali a oportunidade de ascender profissionalmente novamente. Então, nós temos aí um cenário absurdo, né? Uma criança que na verdade se torna um candidato super populista e a situação mais inusitada acontece. Ele ganha as eleições e isso se dá por conta da campanha genial. Então nós temos aqui um candidato populista, super carismático, que não tem a menor condição de estar na presidência de um país, né? Nem de concorrer, porque ele é uma criança, né? Mas ele consegue concorrer às eleições e não só concorrer, como ganhar também. Só que no decorrer do episódio, nós somos apresentados a uma criança fofinha, uma criança que todo mundo se identifica, que fala tudo aquilo que as pessoas querem ouvir e que todo mundo ama. Mas no final das contas a gente vê que o menino não tinha nada de fofinho, que na verdade ele era uma criança mimada, manipuladora e até cruel. E justamente por conta de uma das situações criadas pelo garoto, né, é que o Raf tá lá na mesa de cirurgia. O garoto criou toda uma situação onde ele acusa o Raf de traição e por conta disso o menino leva o Raf leva um tiro e acaba indo parar no hospital. Mas aí, se você acha que tá pior, ainda pode ficar pior ainda. Na verdade, quem tá operando, quem tá cuidando do Raf são as crianças, porque o Oliver, ele não aceita que velhos exerçam medicina, ele não gosta de velhos como médicos. Então, ele sanciona uma lei onde só crianças podem fazer isso. E aí o episódio acaba com ele lá, deitado na cama, e as crianças com um bisturi fazendo lá cirurgia nele. É uma coisa assim, perturbadora. Mas no final das contas, por que esse episódio acaba sendo tão bom? Porque ele traz uma situação que é muito particular, né? Na verdade, ele está traçando um paralelo entre o cenário político atual. Ele devia estar falando de lá das eleições presidenciais dos Estados Unidos, mas ele elenca fatores onde a gente vê por que as pessoas se identificam com tais candidatos. A gente
o episódio ele traz a imagem de uma criança, mas a gente pode imaginar que ali não é uma criança, que ali o que ele está representando, a mensagem que ele está querendo passar é de que um adulto com tais atitudes, agindo de forma impensada, de forma pouco diplomática, pode trazer consequências desastrosas. E assim, mostrando claramente que a criança ela não tem a mínima condição emocional sequer de estar lá na presidência, mas é isso que as pessoas querem. Então ele fez uma campanha fantástica, né, se utilizando dos meios de comunicação. E aí a gente pode trazer também a questão do controle da mídia. E no final do episódio fica muito claro a mensagem que ele está querendo passar. Porque quando o Jordan ele vem fazer o fechamento, né, que ele começa a falar, fazer a crítica dele sobre o personagem, a gente vê como se fosse uma cortina de teatro lá, amarela ao fundo do episódio, né? Fazendo uma clara referência a essa sociedade do espetáculo que a gente vive e o entorpecimento geral das pessoas diante de situações que são assim gritantes, que estão assim na nossa cara, que são óbvias, mas que a gente faz questão, pelo menos a gente, a maioria das pessoas, falando de uma forma geral, né, da sociedade, faz questão de ignorar diante da manipulação dos meios de comunicação. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem que eu traga mais temas como esse, por favor, clique em gostei, vai me ajudar muito. E me perdoem o nervosismo na hora de falar, eu prometo que vai melhorar. Um abraço, até a próxima.